Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Anatomia e Fisiologia Humana. E o nosso conteúdo de hoje será Sistema Digestório. Então, peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. O sistema digestório apresenta uma série de órgãos que garante que o nosso organismo consiga retirar dos alimentos os nutrientes que precisamos para a nossa sobrevivência. Sistema digestório apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos em partículas menores e no aproveitamento dos nutrientes neles presentes. Este sistema é também responsável por eliminar o material que não foi digerido. O sistema digestório humano é formado por uma espécie de canal alimentar, o qual se comunica com várias glândulas acessórias que liberam dentro deles substâncias essenciais para o processo de digestão. A seguir, conheceremos mais sobre esse importante sistema, sobre esse importante processo. Órgãos do sistema digestório. O sistema digestório humano é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Associados a esses órgãos, temos as glândulas acessórias, também chamadas de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Como vemos aqui nessa figura logo abaixo, os órgãos do trato gastrointestinal. Temos então boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E as glândulas associadas, que são as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Vamos então iniciar pela boca. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Esta etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutição. Na boca também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias deste importante sistema. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada a amilase salivar ou ptialina, uma enzima que atua quebrando carboidratos. O alimento triturado é misturado à saliva e forma um aglomerado chamado de bolo alimentar. A língua também é uma estrutura importante presente nesta boca, sendo ela responsável por ajudar o alimento a misturar-se com a saliva e também a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral para que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a faringe. Bem, e seguimos então faringe. É uma estrutura comum entre o sistema digestório e respiratório, sendo uma área de transição. Esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago, e o alimento segue por este último órgão. Temos aqui uma figura bacana, né? Na parte acima temos as glândulas salivares, né? A boca, seguido pelo esôfago. Temos o estômago, temos a glândula associada ao fígado. Em seguida também temos a vesícula biliar, o pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, apêndice, o reto e o ânus. Essa é a ilustração dos principais órgãos do sistema digestório. Seguimos então com o esôfago. É um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações da musculatura lisa até o estômago. O esôfago apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar ao estômago.
Seguimos então para o estômago. O estômago é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada do trato digestivo. Está localizada inferiormente ao diagrama. Este órgão pode ser dividido em cardia, fundo, corpo, porção pilórica. A cardia está localizada na transição entre o esôfago e o estômago. O fundo é a porção superior em forma de cúpula. O corpo é a porção central que ocupa a maior parte do estômago. E a porção pilórica é uma área estreitada na região terminal. No estômago observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico. O suco gástrico apresenta dois componentes principais: o ácido clorídrico e a pepsina. O ácido clorídrico ajuda a desdobrar as proteínas do alimento, facilitando a ação das enzimas. Já a pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas polipeptídeos menores. Vale salientar que a pepsina funciona melhor em ambientes ácidos, diferentemente da maioria das enzimas. O bolo alimentar misturado ao suco gástrico passa a ser chamado de quimo. No estômago, o alimento permanece por cerca de 2 a 6 horas. Intestino delgado. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. E é nele que a maior parte do processo de digestão acontece. O intestino delgado é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, primeira porção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros e é onde ocorre a junção do quimo, as secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Essas secreções são suco pancreático. O pâncreas é uma glândula anexa e é responsável pela produção de uma solução alcalina, rica em bicarbonato e também em enzimas, tais como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas, as nucleases pancreáticas, que atuam nos ácidos nucleicos, e a lipase pancreática, que atua nos lipídios. Bile. A bile é uma secreção produzida pelo fígado e, diferentemente das outras secreções que são liberadas no sistema digestório, caracteriza-se por não apresentar enzimas. Esta secreção apresenta sais que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. A bile, apesar de produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar. Suco intestinal ou entérico. O revestimento do intestino delgado também é responsável por secretar substâncias. Dentre as enzimas encontradas no suco intestinal ou entérico, destacam-se a maltase, que atuam na maltose, a sacarase, que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. Temos aqui então uma imagem, as vilosidades presentes no intestino garantem uma maior absorção. Observem bem, a vilosidades. Uma imagem muito boa que nos permite observar, e absorver melhor essa informação. No duodeno ocorre a maior parte da digestão, estando as outras partes do intestino delgado relacionadas principalmente com a absorção de nutrientes. Após sair do duodeno, o produto do processo digestivo segue para o jejuno, que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento, e segue para o íleo, que possui cerca de 3,5 metros.
Como dito, o intestino delgado apresenta também a função de absorver nutrientes. Nesse órgão, observa-se a presença de dobras chamadas de vilosidades, as quais acabamos de ver na figura. Nas células das vilosidades, observe-se ainda várias dobras microscópicas, chamadas de microvilosidades. Essas dobras garantem um aumento da superfície de contato, proporcionando, deste modo, um aumento na taxa de absorção. Intestino grosso é a porção final do sistema digestório, formado pelo seco, o cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, cólon sigmoide e reto. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor, possuindo apenas cerca de 1,5 m. O intestino grosso apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal e reabsorção de água, processo esse que se iniciou no intestino delgado. É no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. O reto termina em um estreito canal anal que se abre no ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. Resumo do sistema digestório. O sistema digestório é responsável por garantir a quebra do alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. No sistema digestório temos o trato gastrointestinal, que é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e as glândulas associadas, que são as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Na boca, o alimento é rasgado, triturado pelos dentes e, com a ajuda da língua, é misturado com a saliva. O bolo alimentar segue da boca para a faringe e da faringe para o esôfago, sendo levado por meio de movimentos peristálticos até o estômago. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico e passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde sofrerá a ação do suco pancreático, da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. No intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. No intestino grosso formam-se as fezes, os quais são eliminados pelo ânus. Temos aqui uma imagem muito bacana que podemos observar o processo digestivo. Então vamos lá. Na boca, os alimentos são triturados e misturados à saliva, que contém uma enzima, a amilase, que inicia a digestão dos carboidratos. O esôfago serve de passagem do bolo alimentar da boca ao estômago. Temos aqui a passagem, No estômago, os alimentos são misturados e a ação de uma enzima, chamada pepsina, inicia a digestão das proteínas. Temos aqui a glândula associada ao fígado produz a bile, que participa da digestão das gorduras. A bile fica armazenada na vesícula biliar. O pâncreas produz enzimas que digerem os macronutrientes e hormônios, como a insulina, que participa do controle da glicemia. No duodeno, as células intestinais produzem as enzimas que completam a digestão dos macronutrientes e inicia a absorção dos produtos do processo digestivo. O
O intestino delgado mede cerca de 7 metros e é revestido por células que vão completar a tarefa de absorção dos nutrientes. Chegando aqui no intestino grosso, é a porção final do tubo digestivo. Aqui é absorvida a água dos materiais não digeridos, formando assim as fezes. Falando agora das glândulas, associadas, vamos iniciar pelo fígado. O fígado é um dos maiores órgãos do corpo humano e relacionam-se com diversas funções, entre elas a produção da bile e a detoxificação hepática. O fígado é um anexo do sistema digestório e é considerado um dos maiores órgãos do corpo humano. Esse órgão está localizado na região superior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma e do lado direito. Apresenta coloração marrom avermelhada e pesa em média de 1,5. Além disso, possui superfície lisa e 4 lobos: direito, esquerdo, caudado e quadrado. Cada lobo é formado por várias células conhecidas como hepatócitos. O fígado está relacionado com funções importantes do nosso corpo, tais como regulação do metabolismo de vários nutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, síntese de proteínas e outras moléculas, degradação de hormônios, armazenamento de substâncias como o glicogênio, a excreção das substâncias tóxicas. Além disso, está relacionado com a produção de hemácias no embrião. Destrói essas células quando estão velhas, além de sintetizar alguns fatores de coagulação. Apesar das diversas funções do fígado, uma das principais e mais conhecidas é a formação e secreção da bile, uma substância formada principalmente por ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol, sais inorgânicos e bilirrubina. Esta, por sua vez, é responsável por dar a cor à bile e é resultado da destruição de hemácias. Por dia, o fígado produz cerca de 500 a 1000 ml de bile, que são armazenados na vesícula biliar. A produção dessa substância ocorre constantemente. Entretanto, logo após as refeições, a secreção é aumentada. A bile apresenta basicamente duas funções primordiais: excreção de algumas substâncias e a remoção de gorduras, que ajuda na digestão e absorção dos lipídios. Na bile são eliminadas principalmente toxinas, substâncias presentes em drogas e a bilirrubina. Este processo é conhecido como detoxificação hepática. Quando o fígado está sofrendo com alguma doença, alguns sintomas podem surgir. Uma pessoa que sofre com problemas hepáticos normalmente apresenta icterícia, fadiga, náusea, vômito, dor abdominal, distensão abdominal, entre outros. Um dos quadros clínicos mais conhecidos e mais específicos de doença no fígado é a icterícia, que se caracteriza por provocar coloração amarelada na pele e na esclera dos olhos, a parte branca do olho, e nas mucosas em decorrência de uma alta concentração de bilirrubina no sangue. A cirrose ocasiona fibrose no fígado e o surgimento de nódulos. Temos aqui um fígado normal e um fígado com cirrose. Um dos grandes problemas que atinge o fígado é a cirrose, uma degeneração e inflamação do órgão resultantes de diversos problemas. A causa mais comum da cirrose é o alcoolismo, porém, hepatites virais e doenças biliares podem desencadear o problema. Normalmente, ela ocasiona a fibrose progressiva e o surgimento de nódulos parenquimatosos. Por possuir funções vitais, o fígado é um órgão extremamente importante para a nossa sobrevivência.
Sendo assim, ao surgir qualquer sintoma, principalmente a coloração amarelada na pele e olhos, procure imediatamente o médico. Problemas hepáticos podem ser graves e gerar até mesmo a morte do paciente. Vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão muscular que está localizado próximo ao fígado e atua no sistema digestório. Sua principal função é armazenar a bile, que é produzida pelo fígado. Ela auxilia na digestão no processo de dissolução e aproveitamento da gordura ingerida, estimulando a secreção de colecistoquinina e neutralizando os ácidos até chegar ao intestino. Anatomia da vesícula biliar. A anatomia da vesícula apresenta um formato semelhante a uma pera, podendo medir entre 7 a 10 centímetros de comprimento. Apresenta cor verde escura devido à bile que ela armazena, aproximadamente 50 ml. Seus principais componentes são a água, bicarbonato de sódio, sais biliares, pigmentos e gorduras, sais inorgânicos e colesterol. A vesícula biliar está conectada ao fígado e ao duodeno pelo trato biliar. Apresenta ainda ductos hepáticos direito e esquerdo, cístico e coledoco. A bile produzida pelo fígado percorre o ducto hepático, passa pelo intestino e se encontra com o ducto cístico oriundo da vesícula biliar. O encontro desses dois ductos forma o ducto colédoco. No duodeno, quando o bolo alimentar chega, é provocado um estímulo na vesícula biliar, que se contrai e libera bile, facilitando assim a digestão. Doenças da vesícula biliar. O bloqueio do fluxo da bile pelo ducto cístico é considerado o motivo mais frequente de doenças da vesícula biliar. Além disso, a vesícula biliar pode apresentar problemas como inflamação e infecção. Colelitíase, uma das doenças mais comuns, a colelitíase é também conhecida como cálculo biliar ou pedra na vesícula. Não existe uma única causa para esta doença. Os fatores mais comuns são a herança genética, alimentação, peso corporal e altos índices de colesterol. As pessoas que apresentam cálculo na vesícula nem sempre manifestam sintomas, podendo ser confundidas com dores no estômago, nos rins, em alguns casos até com dores na coluna. As dores costumam ser intensas e gradativas. Para identificar as pedras nos rins, alguns casos até como dores na coluna, né? As dores costumam ser intensas, gradativas, e agora, né, para identificar as pedras na vesícula, é realizada a ultrassonografia, ultrassom, na região abdominal. O tratamento para a colelitíase é a cirurgia para a retirada das pedras e da vesícula, pois caso a vesícula se rompa, existe a possibilidade de inflamação e infecção. O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago, responsável pela produção de insulina e pela absorção de enzimas da digestão. O pâncreas é uma glândula de 15 a 25 centímetros de extensão, localizada no abdômen, atrás do estômago e entre o duodeno e o baço, que integra o sistema digestivo e endócrino. Anatomicamente é dividida em 3 regiões: cabeça, corpo e cauda. Possui 2 funções distintas: a função endócrina, responsável pela produção de insulina, o hormônio que controla o nível de glicemia no sangue, e a função exócrina, responsável pela produção de enzimas envolvidas na digestão e absorção dos alimentos. Quando o pâncreas apresenta algum problema, é a deficiência na produção de insulina, por exemplo, a glicose que deveria ser aproveitada pelo organismo
e é eliminada pelos rins, ocasionando assim a diabetes. Algumas doenças que podem afetar o pâncreas são fibrose cística, diabetes, pancreatite e câncer. Este órgão é composto por 3 regiões principais: cabeça, que fica do lado direito do abdômen e é conectada ao duodeno, corpo e a cauda, que é a parte final estreita do pâncreas, e estende-se até o lado esquerdo do corpo. O pâncreas é responsável pela produção de alguns hormônios como insulina, glucagon e somatostina, que controlam os níveis de glicemia no sangue, e enzimas importantes como amilase, lipase e tripsina, que participam do processo digestivo. Quando este órgão não funciona corretamente, podem surgir doenças como diabetes, problemas digestivos, inflamação ou câncer. Por isso, deve-se consultar um endocrinologista ou ir a um pronto-socorro caso ocorram sintomas frequentes de dor abdominal, náuseas e vômitos para diagnosticar, caso esses sintomas ocorram, precisa ir sim, ao médico para diagnosticar essas alterações do pâncreas e iniciar, se assim for diagnosticado, um tratamento adequado. Principais funções. A principal função do pâncreas estão relacionadas com o tipo de célula do pâncreas e a substância produzida. A célula, conhecida como ilhotas de Langerhans, são responsáveis pela produção dos hormônios insulinas e glucagon, enquanto que a célula dos ácidos pancreáticos produzem enzimas que participam da digestão dos alimentos. Desta forma, as principais funções do pâncreas são: controle da glicemia. As células das ilhotas de Langerhans do pâncreas têm uma função endócrina, pois produzem insulina e glucagon, que são hormônios responsáveis por controlar os níveis de açúcar no sangue e o metabolismo do corpo. Além disso, estas células também produzem hormônios, o somatostatina, que controla a produção de insulina e glucagon, participando também no controle da glicemia. Digestão de alimentos. O pâncreas endócrino, formado por conglomerados de células chamadas ácidos, produz o suco pancreático, que contém enzimas como a amilase, que digere carboidratos e açúcares, a tripsina, que digere proteínas, e a lipase, que digere gorduras. Estas enzimas são liberadas no duodeno, que é a primeira parte do intestino, por meio de um pequeno tubo no pâncreas chamado de ducto pancreático, permitindo a quebra dos alimentos em pedaços menores para que possam passar para o intestino, auxiliando assim na digestão dos alimentos e metabolismo dos nutrientes. Sintomas que podem indicar problemas no pâncreas. Os sintomas que normalmente indicam que pode estar surgindo ou se desenvolvendo algum problema no pâncreas podem incluir dor abdominal, que pode iniciar de forma súbita e tornar-se progressivamente mais forte e contínua. Normalmente acontece no centro do abdômen, espalhando-se para a parte superior e inferior. O aumento da dor abdominal, quando ao se deitar de costas, pode acontecer esse aumento da dor. Diarreia com eliminação de gorduras e fezes, e náuseas e vômitos após a alimentação, geralmente associadas. Bem, pessoal, vimos então, o nosso sistema digestório. Espero que todos tenham gostado. Na próxima aula vamos discutir, vamos falar um pouco do sistema digestório e dar continuidade, à nossa aula de anatomia e fisiologia humana. Lembrando que após essa aula teremos também um exercício, uma atividade, ok? Então, pessoal, um grande abraço. Na próxima aula discutiremos sobre esse grande e importante sistema digestório e após daremos andamento
o nosso curso de Anatomia e Fisiologia Humana, o nosso curso técnico de enfermagem. Um grande abraço, alunos Foyer. Até a próxima!